Mais pontual que o chá das 6 da Rainha Elizabeth, estamos começando mais um Falando de Teatro. Eu, você, o Edinaldo e a minha espinha gigantesca que resolveu aparecer no meu rosto hoje. Bom, são 8 em ponto nessa quinta-feira, 1º de abril. A ideia é que o nosso mês de abril seja sobre o teatro-educação, sobre educação, arte, educação e tudo mais. Então, o bate-papo de hoje é com o Edinaldo, que ele é professor da rede há mais de 20 anos, quase 30 anos professor da rede, e trabalhando sempre com arte e educação, é artista plástico e professor de história do teatro, fez mestrado comigo, meu colega de mestrado. Então o bate-papo vai ser bem bacana. Semana que vem nós vamos ter o Pedro Ziroldo também para bater um outro papo, para que já focando mais na questão da educação para a terceira idade, um bate-papo também que vai ser bem bacana semana que vem. Hoje nós estamos com o Edinaldo, que daqui a pouco vai aparecer por aqui. Já começo mandando o meu tradicional beijo para minha tia Neuza, que já está aqui nos comentários pedindo beijo. E é isso. Então vamos começar daqui a pouquinho. O Edinaldo ainda não... Oi! Ó, tudo bom, Romão? Tudo bem com você? Tudo na paz, eu tô aqui, porque o Edinaldo não fica com vergonha de falar em entrevista assim, dá dor de barriga no caboclo, daí o caboclo fica escondido, mano. Você E por você, favor, e você é quem? eu sou professor do Juca. Professor... Ó, eu sou do Juca, eu sou lá Ah, do do Ju. Juqueri. Sim, sim. Ó, Você trabalha com o Edinaldo. na verdade, ele trabalha comigo, eu mando nele. Ó, Entendi. eu mando nele, ele é meu folgado, meu, eu mando nele. E aí eu tô aqui. Ó, meu, o que você tá fazendo aí? Ó, eu tô aqui adiantando os expedientes. Meu, sai daí, ó. Ah, peraí, tô aqui no meio da entrevista. E aí, Renan, tudo na paz? Tudo bem, meu querido, e você? Tudo jóia, tudo bem, Renan. Bom te ver depois desse quase 2 anos de pandemia, né? 1 ano de pandemia, pelo amor de Deus, bate na padeira. Mas está acabando, pelo visto, né? Vamos ver. Você já vai ser vacinado em breve, não? Meu, o duro que é o seguinte, eu descobri hoje É. que a gente quer esconder a idade, chega a vacina e desmonta a nossa idade, né? Mas eu, como eu estou afastado da escola, ainda não vou poder tomar a vacina, Ah, só vai eu tomar achei que você vacina o ia ser um pessoal dos. da escola. Eu achei que você ia ser um dos primeiros da nossa turma a ser vacinado por ser professor da Não, rede. não será essa vez. Como eu estou fora da sala de aula, como estou fora da escola, eu tenho que aguardar um pouco mais. Espero que eu Entendi. esteja vivo até lá, Renan, até a vacina Ah, vai chegar estar na sim, minha pelo amor. faixa etária. Ah, daqui a pouco, muito em breve. A gente precisa talvez tirar o presidente do poder e aí a gente avança na vacinação. Temos que conseguir tirar essa meleca daí, meu. Olha, tá Se difícil. se não vir impeachment em 2022, a gente tem que fazer esse esforço, não é mesmo? Mas enfim, estamos aqui para falar sobre uma coisa que a gente ama, que é teatro, que é arte, e a educação junto. Acho que a gente tem muito papo para essa nossa próxima hora e 15, hora e meia, hora e 2 horas, aí a gente vai podendo falar bastante. Fui surpreendido com a presença ilustríssima do nosso querido professor, que nem me avisou que vinha, então eu fiquei aqui surpreso quando ele apareceu. Ele é E xereta, né? Ele invade os negócios, assim, né? ele faz um contraponto com a sua voz grossa e tudo mais para não assustar as É, crianças, não é isso? Eu conheço verdade. essa história. Conta um pouco para mim como é que foi isso. Não, foi. Eu trabalho na educação há alguns anos, né? Eu não vou falar muito tempo, senão demonstram numa cidade. Mas eu sempre trabalhei com os mais velhos, né? O pessoal do ensino fundamental 2, ensino médio. E quando eu entrei na rede municipal de Franco da Rocha, eu fui trabalhar com os pequenininhos, pessoal do Uhum. terceiro, quarto e quinto ano. Quando eu entrei na sala do terceiro ano, você imagina, eu usava um jaleco branco, todo branco, né? Barbudo, cara, fiz a barba um pouquinho para ficar menos pesado, né? Mas barbudo, falando grosso. Quando eu entrei na sala e falei, bom dia, a molecada começou a chorar. Eu falei, Jesus, e agora?
né? Começou a chorar, e aí eu falei assim, puxa, e aí eu fiquei uma aula inteira tentando fazer as crianças pararem de chorar, você imagina. E aí eu falei, bom, isso é por causa do terceiro ano, né? As crianças são menores, são crianças de em torno de 7, 8 anos. Então, vou para as classes um pouquinho mais, pessoal mais de idade, né? O pessoal do Mais quarto, velhos. quinto ano, né? E foi a mesma coisa. O pessoal, só teve o quinto ano lá que não chorou, mas ficaram parados assim, os Uhum. olhos arregalados, falei assim, meu Deus do céu, né? Só faltou se benzer, os bichinhos. Aí eu falei, puxa vida, eu preciso mudar essa estratégia, esse impacto. Chega um caboclo de voz grossa, gordo, barbudo, é o homem do saco, não é possível, isso é o bicho-papão, né? E aí eu peguei o meu jaleco branco, estampei ele, um monte de imagens e tal, porque eu me peguei naquelas figuras dos doutores da alegria. Você Sim. imagina, a criança está lá toda debilitada no hospital, chega aquelas pessoas de branco colorida e tal, e faz a criança animar. Eu falei, bom, eu vou pegar essa ideia dos doutores da alegria e vou colocar na sala de aula. E deu certo. Deu certo. As crianças começaram a rir, né? Os caras, assim, parar de prestar atenção muito na minha voz grossa e começaram a prestar atenção mais na roupa, nas Nos outros imagens, as elementos, né? figuras, né? E começaram a perguntar, que desenho é esse? Que desenho é aquele? E aí, como eu sou meio nostálgico e gosto muito da turma da Hanna-Barbera, então tinha um monte de desenhos que não é da época dessas crianças, né? É o Capitão Uhum. Caverna, Formiga Atômica, Zé Colmeia, e assim vai. E aí as crianças começaram a pegar. E eu comecei a conquistar as crianças. Só que aí um outro desafio é dar artes para essas crianças, né? Porque de 2011 para cá, no início do governo Dilma, no final do governo Lula, ele instituiu algumas disciplinas, melhor, algumas linguagens artísticas como Sim. obrigatórias na educação. Então entrou a música, entrou a dança. A dança até então era do campo das físicas, né? Do pessoal da educação Da física que dava arte, mais da dança, educação física, exatamente. né? E aí veio para o professor de artes. Aí, ai, Jesus, e agora? Né? Como dar dança, sendo que a minha formação inicial era educação artística e artes visuais. Tem Eu essa falei, não. questão que eu lembro que foi bem debatido na época. Eu tava na faculdade, a gente tava falando um pouco sobre essa mudança dos parâmetros curriculares, curriculares nacionais, o famoso PCN, né? Uhum, Porque, e eu lembro da minha educação artística na escola e tudo mais, ela literalmente era focada nas artes plásticas, não existia essa outra multilinguagem. Porque eu acredito, me corrija se eu estiver errado, a formação de uma grande maioria dos professores da rede de artes, eles são professores de artes plásticas. É muito difícil você ter um professor de artes dentro da escola que tenha uma formação que tenha vindo de uma formação de teatro, que tenha vindo de uma formação de dança ou de música. Claro, a grande maioria, por assim dizer. Porque depois, acho que depois do PCN e tudo mais, depois de 2010, isso veio mudando e hoje em dia eu já dei aula na rede também, eu sei como é que é isso. Então, mas ainda assim, como foi para você, que você já vinha dando aula nesse esquema e tudo mais, como foi ter que mudar, porque é uma plataforma de discurso, né, Edinaldo? Uma coisa é você pensar artes plásticas, explicar quem é Van Gogh, quem foi Picasso, fazer a criança pintar, ensinar a mistura das cores, o azul com o amarelo, e tudo mais. E outra coisa é você ter que introduzir um outro tipo de conteúdo, que é a dança, que é a interpretação, que é a música. Eu, por exemplo, não faço a menor ideia de como dar aula de música para uma criança. Artes plásticas eu até desenho bem pra caramba, uns palitinhos assim e tudo mais. Mas assim, pensando em conteúdo, em estímulo e tudo mais, acho que dou conta. Mas ainda assim, carece um pouco essa formação. Como é que foi para você essa mudança? não, foi desafiador, né? Porque eu sempre gostei do teatro, e até tem um parêntese, né? Vou fazer um pouquinho da minha formação. Uhum. Eu prestei, na época, vestibular para fazer faculdade de teatro, de teatro, fazer artes da cena. E a faculdade era muito cara. Na época, inclusive, as faculdades de artes eram muito caras. E aí eu optei por visual porque era mais barato do que as cênicas. Era mais barato. E aí eu fui,
fazer cênicas. Com essa transformação de trabalhar as Plásticas. 4 linguagens, eu fui fazer as visuais, né? E para trabalhar as 4 linguagens foi desafiador, porque uma que a minha formação não era essa. Só que mesmo assim eu gostava de brincar muito com as crianças. E aí tinha um amigo meu que ele era de teatro, e ele falava o seguinte, meu, teatro não se ensina para criança. É a Sim. mesma coisa, a mesma coisa ensinar a Ave Maria para o Papa. Eu falei, meu irmão, como não? Né? Teatro tem toda uma sequência, tem todo um tramejo, um jogo, tem todo um processo, tem toda uma teoria, tem toda uma prática e tudo mais. Ele falou, não. Ele falou assim que o brincar, deixar a criança brincar e viver a imaginação é teatral, é Sim. teatro. Aí eu falei, opa, já peguei esse negócio. Então, vamos brincar. Só que não é o brincar como muitas vezes a gente utiliza da artes visuais, é dar a folha e desenha aí, meu irmão, qualquer coisa tá jóia. E não é isso, é você estar dirigindo essa brincadeira, né? É estar fazendo muitas vezes os jogos, né, que falava Viola Spolin, para trazer para as crianças nessa brincadeira mais, vamos dizer assim, mais solta, mais descontraída. É que eu E aí acho eu que. falei assim, bom, vou começar a brincar. Uhum. E aí comecei a introduzir essa brincadeira, e o brincadeira foi se transformando nessa linguagem mais teatral, de faz de conta. É que eu acho que tem uma confusão quando a gente pensa em teatro para criança. Porque quando a gente fala criança, eu digo no ciclo básico tá o quê? Agora é de 4 a Na educação, ela pega no ensino fundir básico, um. pega da creche até o ensino médio. Só que aí a Certo. gente subdivide, né? Aí pega o fundamental, fundamental um, fundamental 2 e o ensino médio. Então, Fundir um vai de 5 a partir de 5 anos, é de 6. 6, 6 né? anos. De 6. 6 a 6 7 8 9 até 9 anos, eu acho, é isso? É até 10. Que o 10. Fundo 1 vai do 6 ao 10, que seria do primeiro ao quinto ano. Uhum. Né? É que mudou, E eu, aí eu sou da depois. época das séries, eu não sou da época É. do Não, para pegar esse negócio também não é primeiro fácil, não. colegial, eu sou do colegial também, não sou do É. ensino médio. Mas tem essa questão, porque quando você pensa em teatro para esse tipo de pessoas, não é conteúdo que você dá teórico, não vai ensinar o Stanislavski para as pessoas, para as crianças, não vai ensinar como andar em cena, como falar em cena. Porque isso é uma falha do PCN de um modo geral. O conteúdo teatral, ele deve entrar na formação da criança muito transversalmente, pensando em expressão para si, para com o outro. Então, saber falar em público, ou perder essa inibição, ter um pouco desse raciocínio mais rápido de entender como responder, como não responder. Eu falo, eu dei aula para criança, e eu me apavoro de dar aula para criança. Porque eu tenho uma coisa muito de cabeça, eu vou muito no conteúdo, eu vou muito não sei o quê, eu vou me fechando muito aqui, não sei o quê. Isso é horrível para dar aula para criança. Eu tinha pavor de dar aula para criança, tanto é que eu fujo um pouco. Já me ofereceram, eu fiz. Porque assim, uma aula para adulto, você também dá aula para adulto, você sabe disso, principalmente com eles e tudo mais, é uma atividade por aula. E você vai 45 minutos naquilo, 1 hora naquilo, tranquilamente. Passa a bolinha, quem é você, passa a corda, não sei o que, não sei o que lá. Cara, criança, eu não tinha material para dar. E olha que eu sou uma pessoa que tenho Viola Spolin na cabeça de ponta a ponta, e não sei o que, mas não tem material para dar. Porque assim, é uma coisa e aí perde o interesse. E aí você tem que voltar ao interesse. E aí perde o interesse. Aí você tem que voltar com o interesse. É muito complicado dar aula para criança. Então, se você não tem essa formação, e aí eu questiono uma questão muito generalizada, se você não tem essa formação de pensar que o professor precisa saber lidar com todas essas linguagens, então isso tem que ser pensado já de antes, né? Já da base da formação do professor. Porque é muito complicado você pensar que um professor que não tenha experiência das artes teatrais, propriamente dito, se ele não entende o traquejo de que não é teatro que ele precisa dar, mas sim explicar para a criança como ela tem que se expressar, como ela tem que falar,
Não é conteúdo, acho que é um pouco isso. A gente tem um pensamento na escola, de um modo geral, muito conteudista. E a gente, quando pensa em artes, não pode pensar em conteúdo. Exato. Justamente, por isso que tem uma questão que existe hoje, atualmente, uma briga de identidade do professor de artes. Uhum, Porque o professor de artes é o nome do cargo, é o cargo que ele ocupa, aquilo que ele recebe de remuneração. Só que, e a identidade? Por isso que muitos arte educadores assumiram essa identidade de arte educador para poder justamente educar utilizando arte, utilizando as linguagens artísticas. E aí eu volto de novo nessa questão do teatro, do ensino teatral, porque o ensino teatral, ele pega muita energia do professor de artes. Ele suga muita energia. E isso é normal, você imagina, você que é ator, que você é diretor, você sabe que nesse processo de criação e no processo de ensaio da obra, o ator e a atriz, eles despendem muita energia sim. até antes de você entrar na apresentação. Na formação da criança e até mesmo do adolescente, essa energia que o professor desprende, ela é muito alta. Por quê? Porque justamente essa que você tem falado, o aluno ele tem os picos de atenção, tem as quedas, tem os picos, tem a queda. E para a criança, nós temos que nivelar esse pico de atenção. Nós temos que deixar ele num nível alto, né? Não Uhum. baixo, mas o nível entre alto e baixo, né? Intermediário. Não, E como não sem trabalhar isso? controle para ser uma gritaria, uma histeria coletiva que ninguém sabe o que está se falando, e ao mesmo tempo Exato. não chegar É, na hora do cochilo, né? exato. E aí, como que chegar nisso? Isso desprende muita energia do profissional. E aí Uhum. cai nessa própria identidade dele. Fala, se eu sou professor, sou arte educador, o que eu sou? Né? Aonde eu me encaixo nessa discussão, nessa brincadeira? E aí, muitos professores acabam não dando teatro. Não dá. Eu vou cair, você até sabe dessa pesquisa que eu fiz quando a gente entrou no mestrado, né? Eu fiz uma pesquisa com 29 professores da rede municipal de Franca. Desses 29, 5 têm formação básica de teatro. Eu falei, opa, é esse povo que eu, né, vou investir, vou investigar, vou assistir às aulas, pedir, deixa eu assistir sua aula. E aí eu fiquei 3 meses assistindo a aula desses amigos. E com o que me levou, qual o resultado? Que eles não dão teatro na sala de aula. Aí eu falei, meu, por que você não dá teatro? Ele falou assim, não, eu tentei dar teatro, e aí eu caio na questão da indisciplina, que as crianças ficam doidas, você perde. E aí tem uma outra questão, que foi numa outra escola, onde a própria equipe gestão, coordenação, direção tal, questionou esse arte educador, esse professor, essa professora, porque as crianças estavam correndo, estavam gritando e tudo mais. Então, criou-se vamos dizer assim, esse impedimento, vamos dizer assim, no campo da artes da cena, justamente por quê? Porque casou a questão da indisciplina, porque ele tem que desprender muita energia, e Uhum. a gente, claro, a gente passa dos 15 anos, a gente não tem tanta aquela energia, né? Então, E e são aí, 30 aulas por semana. para você conseguir um salário que dê para você pagar as contas, né? É isso, é 30 aulas por semana, e muitos dos nossos amigos dobram, são 10 aulas, melhor, 10 horas por dia. 10 horas, são 60 aulas por semana. Então você imagina esse amigo, essa amiga, que tem essa jornada de trabalho de 10 horas por dia, Isso tirando você sendo, as horas de formação, ia falar, né? você sendo positivo e pensando apenas na escola, não em planejamento Pensando. de aula e correção de avaliação e correção de disso e gosto e tudo mais. Você sabe que a minha experiência, não tenho tanta experiência com teatro para criança, assim, de modo geral, tenho 2 passagens na minha vida só, mas eu nunca tive esse problema com a questão da escola não entender que teatro é um pouco de bagunça, é um pouco zoneado, é um pouco gritado, é um pouco desprendendo de energia e tudo mais. Mas eu tive uma questão muito grande em todas as minhas escolas que eu dei aula, e que me chocava um pouco com a coordenação, porque eu sempre eu falo assim, eu sou um construtivista por natureza, né? Eu fui educado na minha educação fundamental, infantil fundamental montessoriana, estudei num colégio montessoriano a vida inteira praticamente, depois fui fazer só o fundo 2 fora de uma educação montessoriana, mas a alfabetização e tudo mais, toda aquela coisa de Montessori eu aprendi assim.
E depois, estudando pedagogia, fazendo licenciatura e tudo mais, me tornei um waldorfiano de carteirinha, né? Construtivismo é muito a minha praia, então eu entendo essas questões. E aí o que tinha um choque muito grande, e é muito interessante, porque uma dessas escolas que eu dei aula foi uma das escolas que eu me formei. Não era a escola montessoriana, mas era uma escola... As cadeiras, a gente vai escorregando na cadeira. Não, vai mesmo. E tinha uma questão que era o seguinte, eu entrei em janeiro para dar aula, fevereiro, primeira semana e tudo mais, aquelas crianças nunca tinham tido teatro na vida, era disciplina extracurricular, não estava dentro do currículo de artes, então era literalmente teatro, era esse o foco. Teatro em inglês, porque é uma escola bilíngue e tal, não sei o que, tá. E aí eu todo bonito, planejamento de aula, ementa, não sei o que, tudo lindo, maravilhoso. Não, porque a gente vai, aproximação, não sei o que, tá. Aí eu chego na semana pedagógica da coordenação dos cursos, falei, vou participar, não era nem obrigação, mas falei, vou participar, como eu estava no extracurricular, vou participar, porque sempre tem uma semana da arte, uma semana da água, um dia do índio, uma coisa assim, uma coisa assada. Eu já sou safo da época do estágio e tal, vão me pedir alguma coisa. Mas não deu outra. Era 2 meses de aula. Olha, tá pensando, a gente podia fazer uma apresentaçãozinha para os pais. Aí eu fiz assim, olha, com todo respeito, se você quiser, a gente faz, não, né? Não, mas assim. Mas não é o momento. Eu tô tentando tirar a inibição dessas crianças ainda. Elas ainda sequer conseguem fazer uma cena sem ficar tensas e tudo mais. Você quer que a gente comece a pensar numa estrutura para ser apresentada para os pais? A Grazi entrou aqui, Grazi, beijo, também está super ligada com as crianças. Contribui, manda aqui mensagem que a gente vai lendo, Grazi. Então, assim, existe 2 coisas, além de uma questão de formação do professor, que é defasada, e se você não corre atrás como você faz, a gente fica muito carente dessa formação. Existe também um não compreendimento do que é teatro, do que é arte dentro da escola. E você sabe que é uma coisa interessante, né? Que a arte, né, ela já vem com uma formação de casa sendo uma coisa ruim, sabia? Uhum, sim. Porque, olha só, a criança, quando ela tem muita energia e começa a fazer bagunça em casa, aquela criança já é classificada como arteira. A criança, ela faz alguma atividade, vamos dizer, risca a parede, já está fazendo arte, e aí o pai e a mãe já brigam, principalmente, agora você imagina esse período de pandemia, né, que a arte está salvando as pessoas, através dos filmes, através das peças dos online, shows e tudo né, mais. dos shows online, das músicas que a gente escuta para poder não enlouquecer. Então a arte, ela está mostrando o potencial verdadeiro e a importância verdadeira que ela tem para as pessoas. E aí você imagina que a criança, ela vai crescendo, sendo repreendida como arteira, como uma criança que só faz arte. Aí a criança entra na escola e se depara com quem? O professor de arte. Se o professor de arte, eu já caso assim, bom, arte é bagunça, porque eu faço bagunça, eu sou artista, eu sou arteiro. Eu vou para a escola, tenho um professor exclusivo de bagunça, gente. Olha que beleza! É esse que eu quero, né? É esse que eu vou entrar, é esse que eu vou fazer com que a minha energia seja extravasada. E aí, nesse processo de Pode atender, quer atender? Não, minha mãe atende aqui. Tá bom. Já atendeu. Né? Então, essa energia que se extravasa, ela passa a ser arte. E aí a arte passa a não ter aquele valor dentro da escola. Vou dar um exemplo. A maioria das cargas horárias dentro da escola, a arte é as disciplinas que menos tem aula. Na rede de Franco da Rocha, as aulas do ciclo 1, vamos pensar, ciclo 1, as crianças do primeiro, segundo e terceiro ano, são 3 horas aulas por semana. E aí, logo em seguida, nos 4º e 5º anos, são 2 horas. Então, ela cai de 3 para 2. Então, você imagina. Enquanto as outras disciplinas, né, vamos pensar português, matemática, elas aumentam. Aí de 5 para 6. Ciências desmembra, vira física, química e biologia.
Exato. Na história também, que é muito importante, inclusive, você sabe que só elegeram essa porcaria de presidente porque as aulas de história foram pequenas, são só 2 aulas de história. Isso sem Então, as falar pessoas, das de sociologia e filosofia, né? que é uma, né? Sociologia e filosofia no ensino médio são uma. Então, você imagina. Então, é nesse processo que as pessoas elas começam a desclassificar, né, a disciplina de artes principalmente. E aí você começa a dar valor, vamos pensar na escola particular. Eu comecei a minha jornada como professor na escola particular. E na escola particular você recebe já lá era o sistema Anglo, você recebe Apostila. já a apostila. Bom, você vai dar isso daqui. Pum. Aí você estuda e você casa aquela apostila com algumas ações práticas ou complementa com outras ações teóricas. Aí tem uma história engraçada, porque eu dei aula numa escola bonita, chique, lá na região sul de São Paulo. Eu não vou falar o nome da escola, fazer propaganda, né? Uma escola chique e tal. E eu dei, que era o sonho dos professores, dar aula de artes, ainda mais para um grupo pequeno. E um grupo que, como dizer assim, avantajado, né? Que tem grana, que você pode pedir qualquer material que as crianças, pá, aparecem no dia seguinte com material. Então, era um sonho de consumo. E aí eu tinha um aluno, desses 17 alunos, eu tinha um aluno que ele era especial. Ele era superdotado. Superdotado. E não era só superdotado na inteligência, era superdotado na grana. E aí eu lembro que eu estava dando uma aula de arte egípcia para a turma, e o menino falou assim, não, é porque quando eu fui para o Cairo, eu vi que as pirâmides, elas... Eu falei, Jesus do céu, meu Deus do céu. Aí tá bom. Eu falei, tá, foi pro Cairo, né? Ah, eu falei, não, mas as tumbas do faraó eram de ouro. É realmente, professor, quando eu fui no Metropolitan, lá em Nova York, eu vi a tumba. Eu falei, meu Deus do céu, meu irmão, vem Já cá, meu aconteceu filho. comigo, tá? Falei, meu irmão, eu nunca fui pro Paraguai comprar muamba, meu filho. Nunca saí do Brasil. E esse danado já correu o mundo. Eu falei, vou fazer o quê com esse menino? E aí a gente, né? Aí você tem que estudar mais, porque isso é desafiador, você tem que estudar mais para você utilizar de outras estratégias. Bom, como a teoria o danado já conhecia, porque ele foi pessoalmente lá, vamos utilizar a prática, vamos utilizar o teatro, vamos utilizar o fazer artístico. E aí eu descobri, tem dificuldade o danado. Ele falava muito bem, né? Porque as crianças que eles têm essa forma, né? Não vou falar deficiência, que todos nós somos deficientes em alguma coisa, mas essa potencialidade, esse tipo de potencialidade de se expressar, de falar, de apresentar, de se mostrar, aí ele tinha dificuldade. Eu falei, opa, então é aí. É aí que a gente vai começar a aparecer. E aí eu comecei a utilizar algumas estratégias de contar história. E contar história sem apresentar absolutamente nada. Né? Uhum. Porque muitas vezes está acostumado a gente contar história e apresentar figura, ou mostrar o livro. A gente muitas vezes, e isso é muito comum entre os professores, não só de artes, mas os professores em geral, eles começam a contar história mostrando os livros e falando e lendo, né, para as crianças. Então, olha só, lendo já tampa os olhos, né? Então já não consigo já, né? E começa a ler. E eu comecei a me aprofundar um pouquinho mais nessa contação de histórias e conhecer um pouquinho mais as técnicas e conhecer um pouquinho mais as formas de contar história. E aí eu fui nesse link da questão da imaginação. Vamos trabalhar a imaginação do pessoal, vamos trabalhar a imaginação, a construção de imagens mais mentais. Uhum. E aí fui nessa linha, né, de trabalhar essa contação de história, nessa questão de formação e criação de imagens mentais, para que as crianças pudessem sair um pouquinho mais dessa alienação. E assim eu fui tocando o barco. Quando caí no mestrado, eu falei, não, vou trabalhar outra coisa. Não vou trabalhar com história, não. História já está batido. História, tem muita gente que fala de história. História tá... E aí o que aconteceu? Caí nas histórias. E aí percebi que as histórias, elas são identidades, né? Todos nós temos as histórias e as histórias formam as nossas identidades. E aí eu falei, bom, vamos trabalhar a história de novo, porque a história é legal. Para que eu contextualizando, você entrou com uma ideia no mestrado de pensar sobre a arte como ensino na rede pública, e o teu trabalho foi um dos que deu uma virada de 180 graus no final, né? Você acabou pegando os causos e contos do Juqueí e transformou em
em um livro de contos, não é isso? Isso, De contação de isso. história. Falando essas coisas, e é muito bom falar sobre essas coisas, porque a gente começa a trocar ideias e trocar figurinhas sobre pensamentos e tudo mais. Eu vejo que, assim, um dos maiores, e aí sua opinião como alguém que está dentro da rede, ah, uma das maiores questões de uma desvalorização da arte como enquanto ensino está muito ligado a uma não capacidade dos pensadores do currículo, das pessoas que escreveram o que deveria ser apreendido pelas crianças, pelos adolescentes, a não utilizar a arte. Isso é uma coisa que, quando eu comecei a dar aula, eu comecei a sugerir para alguns outros professores em sala de aula e tudo mais, e rolou muito. Principalmente os professores de história que têm esse tipo de coisa, que eu vou chegar que é um pensamento transversal sobre o currículo. Porque, por exemplo, se na minha cabeça, se o meu aluno está no curso de história, aprendendo sobre a história da Revolução Francesa, é muito potente e latente que as obras artísticas, e aí falo de artes plásticas mais até que foram pintadas nesse período, representam e ensinam tão ou mais do que o professor lá na frente falando sobre a Revolução Francesa. E conta um caso muito interessante. Estava na escola e aí conversando com o professor de matemática, e ele falou assim: estou ensinando as crianças, ensinando o pessoal do sétimo ano, se não me falha a memória, Teorema de Pitágoras. E aí você fala, beleza. E aí eu peguei essa turminha e falei assim, olha, aí fui atrás, né? Como é que Pitágoras pensou o negócio e tal, não sei o quê, tá. E aí a gente montou uma ceninha entre a gente mesmo, para coisa, criando como foi que o Pitágoras descobriu. Pitágoras, nada, eu estou falando completamente maluco. Pensando Galileu Galilei. Não peguei o texto do Brecht, né? Peguei, mas Galileu pensando em como a Terra não era o centro do universo, mas sim parte, e que ela girava em torno do Sol. E aí a gente montou uma cena, não foi o texto do Brecht, mas a gente montou uma cena, e eu tenho certeza, isso depois de algum tempo encontrei alunos falando, que eles nunca esqueceram mais como o Galileu chegou onde chegou por conta disso, sabe? Então eu sinto falta, e aí eu acho que é uma coisa que a gente vai sentir falta por muito tempo, enquanto a gente não ter alguém que seja da área da educação em um posto de comando, em pensar que a gente chegou tão perto em 2018 disso, mas pensar que a arte pode ser um combustível para unir as outras áreas. Porque o aluno não. A gente vive um resquício de ditadura militar, a questão do vestibular é um resquício da ditadura. Essa coisa de você apreender conteúdo e ter que replicá-lo em uma prova que não testa nada, apenas testa a sua capacidade de memória e tudo mais, só pensa em um tipo de inteligência e não nas vários tipos de inteligência. Então, acho que quando a gente conseguir passar essa barreira de que o currículo é muito mais importante, né? A trajetória é muito mais importante do que o resultado final, que isso é uma coisa que a arte ensina muito para a gente, que é muito mais interessante o processo do que o resultado. Aí a gente talvez consiga entender, mas eu acho que alguns lugares, e esses lugares são os que estão nos meus times de coração, que são escolas que têm um conteúdo mais construtivista, que pensam na formação da pessoa e não na formação do aluno, né? É uma formação muito mais integral da pessoa do que caixinhas. E aí hoje nós trabalhamos com caixinhas, tá? Caixinhas de arte, caixinhas de matemática. O governo do estado
atualmente eles estão trabalhando com a questão da escola em tempo integral, onde coloca 2 professores de disciplinas diferentes para fazer essa transversalidade, que muitas vezes não dá certo. Por quê? Porque se o professor, vou dar um exemplo, uma amiga minha que dá aula de artes e trabalha com matemática junto, né? O professor, ele é extremamente racional, vamos pensar, racional da questão da matemática, que tem que ser assim. E ela é muito mais emoção. E aí falta um negocinho para ligar entre o racional e a emoção, que eles ainda batem cabeça para isso. E o detalhe é que essas escolas em tempo integral, elas são avaliadas pelos próprios alunos. E muitos alunos dão as notas para os professores. E se esse professor recebe nota baixa, ele deixa de trabalhar na escola integral e volta para a escola regular. Detalhe, a escola integral paga 40% a mais no salário, né? Então, isso para o professor, se não trabalhar numa escola integral, para ele é uma morte, vamos pensar assim, porque ele já vinha organizando o seu orçamento em cima desse salário a mais. Só que eu falo isso daí por quê? Porque você imagina que teria condições, porque a arte ela é transversal, ela conversa com todas as disciplinas. Se você pensar em matemática e trabalhar artes, você vai pegar lá Leonardo da Vinci, que ele construía suas obras através da matemática. Ele usava perspectiva, ele trabalhava pontos de fuga, ele trabalhava ângulo, ele trabalhava luz e sombra, e tudo isso daí é cálculo matemático. E aí, se você pensar na questão da dança, vamos pegar a dança agora, que eu não sou da dança, mas eu estou estudando, porque tem que ter aula de dança, né? E muitas vezes eu faço essa ponte com alguns amigos, com alguns colegas da questão da dança, que eles já são formados em dança, mas eu não sou, então a gente faz um pouquinho dessa questão do movimento, né? E aí eu pego um pouco a Sônia Azevedo, a mãe do Hamilton, que ela foi minha orientadora, que ela é de dança, e de dança de Laban, que era aquele movimento orgânico do corpo. E aí eu falei, puta, esse movimento orgânico do corpo, então o andar é dança? Ah, legal. Então vamos soltar o corpo, vamos andar na sala, né? Vamos andar, vamos soltar o braço. E agora observe cada um que está andando e movimentando o braço. Perceba que é um andar que não é tão andar. E aí você trabalha essa crítica do fazer, e aí você apresenta algumas obras de dança para as crianças, principalmente, não as menores, tá? Porque as menores, a dança para elas é uma questão muito cultural, que é trabalhar com aquela música, que aí entra em música também, trabalhar com aquela música já do cotidiano dela. Por exemplo, tem muitos amigos nossos de artes que odeiam funk. Fala, não, funk é uma desgraça, funk, né? Eu exorcizo funk na minha aula não. Aí tá, não dá funk na aula, mas a criança sai em casa, escuta funk, né? Vai pra rua, escuta funk. E aí eu chego na escola, corto o funk. Não, eu tenho que trazer o funk, mas claro, eu não vou trazer aquela letra que muitas vezes, né, seja pejorativa, mas faço com que a criança bole a sua letra, sem ser pejorativa. E com isso eu trabalho oralidade, eu trabalho a língua portuguesa, porque com isso eu faço com que a criança comece a escrever. Né? Eu começo a escrever com aquelas... Vamos usar a imaginação, usa a imaginação, e essa imaginação ela vai criando, mesmo ela não sendo alfabetizada, conhecendo todas as letras da língua portuguesa, que é a língua mais difícil, mas ela começa a ter as noções de que para eu fazer uma música, mesmo sendo funk, eu preciso escrevê-las, eu preciso conhecer as letras. E aí eu entro com as letras, vamos pensar dançar em rima, as letras. preciso pensar em poesia, em métrica. Exato. E todas essas coisas. E aí eu faço Uhum. essa transversalidade dentro da arte. Só que, é claro, não é fácil. Por quê? Desprende energia. E aí você pega... Aí eu volto para aquele colega que trabalha 10 horas, né? E trabalha em 3 escolas, 4 escolas. Fala, Dinaldo é doido, eu vou trabalhar essas porra nada, eu vou dar uma folha para as crianças desenhar, que aí eu falo para elas que é isso. Que é ruim esse tipo. E aí nós passamos, antes da pandemia, nós já estávamos sofrendo um apagão no campo das artes. Né? Um apagão que agravou com a pandemia. Por que agravou? Um apagão na formação do professor, porque hoje a maioria das escolas elas estão formando EAD em campo das artes e das artes visuais. Elas formam EAD.
eu, particularmente, eu era até contra o EAD, tá, gente? Eu era contra o EAD, eu achava que o EAD era uma desgraça aqui, né? Hoje, com a pandemia, eu tô falando assim, putz, se eu tivesse formação em EAD, eu sabia mexer nessas coisas, nessas tecnologias que hoje eu tô quebrando a cabeça para aprender. Mas, aquele professor com EAD, ele, muitas vezes, ele não teve formação de apreciação de obras, não visitou hotel, não visitou museu, não visitou teatro, ele não visitou, o máximo que ele viu é aqueles filmes do cinema e aqueles filmes bem, vamos dizer assim, bem do campo popular mesmo, é ação, ou é terror, né? Pouco drama ou pouco filme artístico para você aprender um pouquinho sobre luz, aprender um pouquinho sobre interpretação, enfim. Então, isso criou um apagão no campo das artes, né? No campo, eu falo no campo EAD, porque o mercado aproveitou a falta de professores de artes que tinha e vendeu um pacote barato, né? Porque quando eu fiz arte, gente, eu tive que, olha, quase vender o fígado para poder pagar a faculdade. E a faculdade era cara. Pra você ter ideia, na época que eu fiz artes, a mensalidade era R$ 900. Para quem recebia 600, gente, não é fácil. Eu tinha que, né? Eu quase tinha que me prostituir para poder pagar a faculdade. E você imagina, não dá. Sem Então contar material e tudo mais, né? Porque você Não, está falando de artes olha, tem plásticas. material que eu tenho até hoje, aqui eu tinha uns pastéis. Pastéis é giz, são giz. Existem dois tipos de pastéis, o pastéis oleoso e o pastéis seco. O pastel oleoso é o giz de cera. E o danado do pastel oleoso, ele só era alemão, não achava brasileiro. E o danado era vendido em dólar. E naquela época, tudo bem que naquela época o dólar não era tão elevado que nem hoje, R$ 6, mas era um custo alto. Mesma coisa o pastel seco. O pastel seco hoje você usa giz de lousa, né? Naquela época não, é giz, pastel. E as folhas, era folha, por exemplo, quando eu estava na faculdade eu tinha que fazer aquarela. Aquarela não é folha de sulfite normal, você tem que usar ela com textura, tem uma meleca de um tecido que vai junto nessa folha para poder não vazar de uma folha para outra, que é caro para chuchu, né? E isso no EAD você não tem. Aí você entra na questão das exposições, né? Quando eu estava no processo de formação na faculdade, eu tinha aula de escultura. A aula de escultura não era, hoje a gente utiliza aquele cimento, né? Cimento, gesso, tá? A gente usa o gesso, né, para fazer escultura, até mesmo papel. Hoje eu dou aula de escultura em papel para as crianças. Mas eu tinha que comprar pedra sabão, vendia por quilo. E não era quilinho, você tinha que comprar 80 quilos de pedra para poder fazer uma peça de 10 quilos. Imagina, né? Tanto que eu participei do MUBI. Você perdia pedra, você perdia matéria pra caramba. Tanto que eu participei do MUBI, né, junto com o pessoal da faculdade, né, numa releitura de Victor Brecheret, né, uma obra que eu fiz. Eu comprei 80 quilos de pedra, né, que vinha de Minas, então você tinha que pagar frete e tal. Uma loucura, gente, uma loucura. Para você fazer uma peça que pesa 10 quilos. Né? Tá lá no MUBI. Se você for lá no MUBI, tá lá, minha peça tá lá. Se não tiraram, tá lá até hoje. Deve estar no acervo permanente, talvez não fique Tá lá, nas tá montagens. posado lá. Né? Então, tem todo esse custo que antes tinha, hoje já não tem. Hoje você você paga, no máximo R$ 250 por mês no curso de artes visuais. E no campo do teatro, não tem curso EAD. Olha que engraçado, não tem EAD no teatro. Teatro ou você faz presencial ou você não faz. Agora, com a pandemia que tem adequações no curso semipresencial ou sistema híbrido de formação desses profissionais. Mas mais por uma necessidade, não porque eu acho que seja algo que vai continuar assim. Sim, né? Porque a gente estava discutindo real. até a semana passada, semana passada, estava o Hamilton aqui, falando um pouco sobre isso. Basicamente, teatro é a arte da presença. Eu não tenho como pensar teatro sem a presença do outro. Assim. Eu confesso, a gente tem alguns colegas nossos do mestrado que entraram no doutorado já, deram uma emendada assim. O Pedro, semana que vem vai estar aqui, é o Pedro, que a gente vai estar falando sobre a questão do teatro na terceira idade e tudo mais, como formação das senhorinhas dele lá.
Nossa, é ótimo, né? Minha cara vai assim para cima, fica uma maravilha. Faz parte, Tô faz aprendendo parte, ainda. faz parte. Tamo Isso aí, porque, tamo isso porque aí. não pulou nenhum gato aqui na mesa, que às vezes acontece. Mas o teatro, me perdi onde eu estava. Da questão do Pedro, de fazer a terceira idade, É, né? não, mas a E gente aí, tava tá falando falando um pouquinho do teatro, teatro de porque eu presença, acho né? que a gente não. Acho que a gente está lidando com a pandemia. E eu estava falando do doutorado, lembrei. Que alguns Aham. colegas estão no doutorado e tudo mais. Eu, quando começou a pandemia no ano passado, eu me aventurei a fazer um curso. E aí, veja só, aí você vai falar, mas Renan, você também escolheu o curso ideal para fazer online, entendeu? Por quê? Eu fui fazer o quê? Eu fiz um curso teórico, porque a ideia era ser um curso teórico, afinal de contas, a prática não existia como, de iluminação. Porque eu Eu tô sei fazendo, iluminar. eu tô fazendo curso de iluminação para saber aqui, ó. Ah, Usar a não, luz, mas usar a iluminação luz, usar a teatral, luz. iluminação Aham, teatral. Não light design, assim, aham. não. De pegar e aí ela, coitada, mostrava aí levanta o PC, aí o negócio é gigantesco, aí não cabe na câmera, aí afasta, aí fica longe um chuchu e você não consegue ouvir nada. Aí pega o Fresnel, aí pega o elipsoidal, e aí tipo, vamos agora testar a luz. E tipo, desliga a luz e aí fica tudo escuro e você não vê o feixe de luz que o refletor dá e tudo mais. Então, assim, eu não consigo. Você falou que perdeu um pouco o preconceito, mas acho que é muito mais por necessidade do que por escolha, porque eu não consigo me adaptar a esse tempo, essa educação em que eu não tenho contato com o outro. É muito doido isso. Pode ser que eu tenha, pode ser que eu precise desenvolver esse tipo de coisa, assim. Mas eu realmente eu não consigo. E depois dessa experiência do curso de iluminação, eu dei graças a Deus que eu não me aventurei a fazer uns cursos numas universidades estrangeiras aí que apareceram. Eu falei, vamos ter oportunidade para depois dizer que estudei em Nova York, fiz curso na Ó, Juilliard, fiz curso na Universidade de Buenos Aires, estando na zona norte de São Paulo. Porque eu não ia aprender nada, eu ia gastar dinheiro e não ia aprender nada. Porque, para mim, aprender está muito ligado à troca. E isso é muito complicado quando a gente está aqui. Claro, a gente está aqui numa telinha, batendo um papo, conversando, fazendo a hora passar, falando sobre coisas muito interessantes e tudo mais. Mas é uma troca de ideia. A gente não está aqui aprendendo um conteúdo novo, assim. uhum. Porque é muito, muito difícil para mim isso, assim. E eu acho que a Não, isso, gente isso é precisa geral, viu, pensar. Renan? Sim, geral, muitos amigos também comentando a mesma coisa. Acho que tem gente que funciona muito bem desse modo, com aula online e tal. Acho que depende muito da matéria, da disciplina, de um modo geral. Acho que quando você tem uma aula que acontece ao vivo é uma coisa, porque também existe o EAD em que você sequer vê o professor ao vivo. O professor gravou aquilo em janeiro e você está vendo a aula em dezembro e ele nem sabe quem é você. Também tem esse tipo de educação à distância, que Tem. essa eu acho Que a maioria. muito. Eu acho que essa é quando você tem uma aula que acontece ali ao vivo, que você tem quando ainda vai lá, ainda é passível de se acreditar e tudo mais. Mas é muito. Sempre que eu falo com professores e tudo mais, e falando com você, a gente já conversou um pouco sobre isso. É triste ver o estado em que está a educação brasileira, e principalmente o profissional que a gente está formando amanhã. É muito, muito triste ver esse tipo de Não, coisa. e aí você sabe que com a pandemia, Renan, nós caímos num apagão. Um apagão. A educação está em um apagão. E aí os caras estão incentivando agora, falando que a educação é prioritária. Não prioritária nada, que como fala, cara? Que é serviço essencial, para Essencial, né? poder forçar os trabalhadores a voltarem para suas atividades. Só que, mesmo voltando, você imagina, né, o grau de insatisfação, o perigo em virtude dessa pandemia, porque nós estamos no período mais Crítico. crítico da pandemia, onde estão morrendo várias pessoas, recentemente mesmo, essa semana aqui, já Não, nós morreu tivemos o março quatro mais pessoas aqui. mortal. Nós tivemos o março mais mortal da história recente do país, assim. Verdade. E aí eu tenho vários amigos, né, que estão em sala de aula, que tá pedindo socorro, socorro no campo mesmo, de como dar aula, porque a escola cobra, porque o sistema cobra. Fala assim, olha, se você não apresentar um conteúdo online, você vai ficar sem salário, vai ficar com falta.
Tudo bem, você está na sua casa, mas você vai ficar com falta. E aí esses profissionais estão arrancando o cabelo do sovaco com o dente porque não tem essas ferramentas. E E aí não é a também mesma não sabem. linguagem. E não é, porque Não dá para imagina, você dar a mesma aula que você dá em sala de aula, e isso em qualquer disciplina. Não dá para e o você dar a mesma tempo, aula que você dá em sala de aula no online. Sem contar delay, sem contar tempo de resposta, sem contar todas essas outras questões. Mas o professor que acha que dar aula é filmar uma aula em que ele daria em sala de aula é dar tiro na água, assim, porque não é, vai, não vai, não vai. não vai. E aí você imagina só no campo das artes. E aí eu falo no campo das artes porque o professor de artes que está na escola pública, na escola privada até muda um pouquinho, porque como existe um sistema, né, e o sistema fechado, o professor ele pode utilizar essa questão do gravar. Eu gravo lá uma aula, apresento e beleza. Na escola pública já é diferente, que você trabalha com a questão da internet, do cara que utiliza um celular só para a família inteira. Eu tenho um caso recente, né, dessa semana mesmo, que eu estava vendo o relato de uma colega, que ela tem a criança tem que esperar a mãe voltar do trabalho, a mãe é diarista, ela só tem um celular, que é o celular que ela recebe as ligações dos trabalhos dela, ela tem um celular só, para 5 crianças que estão em idade escolar, fazendo atividade remota. Então você imagina, esse professor, ou essa professora, né, tem que montar um conteúdo e tem que ser rápido, porque eu também tenho tempo. Não adianta eu achar que os meus 50 minutos de aula de artes, que eu vou ficar aqui fazendo, ensinando a fazer boneco, vou dar exemplo, fazer o boneco, ensinar a fazer boneco, que em 50 minutos eu vou dar conta. Não vai. Não vai. E outra, né, a criança, ela tem o tempo dela. E quando você está presencial, é um outro tempo. Um online é um outro tempo, porque tem várias outras informações do entorno dela, principalmente a própria conexão na internet, que em muitas regiões é porcaria, que a criança não tem, né? Então, não tem condições. E o professor também não tem condições de dar o ao vivo para essa turma. Uhum. Então, você imagina. São vários desafios que o online estão fazendo com que a gente repense, inclusive, o nosso trabalho enquanto arte educador. Aí eu falo arte educador porque é identidade, tá? Que a gente estava Sim, falando no sim, então começo acho ali, ótimo. como a identidade, né? Como arte educador. Porque a gente vai ter que trabalhar as várias linguagens. Aí tá a Neuza ali falando que ela é bailarina e que me convida para dançar. É Tamo minha junto, tia, Neuza. minha tia. É sua tia? Vamos É. dançar. Né? Então, nós temos esses desafios completos e também vamos pensar na dança. Como que a gente vai trabalhar o corpo, a dança? Eu falei da questão do caminhar, do soltar. Só que o caminhar, o soltar, não é inibição. Como eu trabalho inibição? Eu trabalho inibição com o outro. O contato. Contato uma pessoa com a outra pessoa. Por exemplo, nós estamos há um ano afastados. Nós passamos vários tipos de comemorações. Vamos pensar em comemoração, tá? Onde a gente utiliza mais essa questão folclórica das danças, dança de quadrilha, dança de congo, dança de fita, que a gente trabalha com grupo, e agora a gente não tem mais isso, né, no individual. Estamos um Uhum. ano praticamente sem esse contato. E se a gente pensar justamente nessas questões dos jogos teatrais, do brincar, de estar pegando ônibus, do brincar, aí eu falo do brincar porque a criança pequena, eu não vou falar assim, vamos fazer Ela não está jogo, interpretando, né? ela não interpreta, então vamos brincar de, né? Uhum. Vamos brincar de como que sua mãe faria, ou como seu pai faria, a criança que tem pai, ou a mãe constituída, a família constituída, pai e mãe, né? Ou como a Que já não é a avó, maioria. que não é a maioria, que você pensar que hoje as famílias são constituídas por a mulher sendo a chefe de família, né? Ou até mesmo o que aconteceu essa semana, ó, gente, só desgraça com essa questão da Covid. O pai, ela não conhece o pai, enfim, sumiu, era só a avó e a mãe. A avó faleceu de Covid. Uma semana depois, a mãe faleceu de Covid. Meu Essa Deus. pessoa tem 19 anos, com 3 irmãos menores, e ela desempregada. Então, você imagina, não é fácil. E aí você vê, a construção de família muda essa questão de construção de família. E aí nós, enquanto educadores, né, temos que estudar esse exemplo de problema. Mas algumas pessoas podem falar, mas esse exemplo de problema não é um exemplo geral, isso não é uma regra, isso não aconteceu. Tá, pode não ter acontecido vamos dizer assim, na zona norte de São Paulo,
mas pode ter acontecido na Zona Sul, pode ter Sim. acontecido na Grande São Paulo, aqui na minha região mesmo, que é a periferia. Então, isso, infelizmente, nós, enquanto educadores, temos que ter essa sensibilidade. E como trabalhar essa sensibilidade? É através da arte. Não Sim. tem outro meio, não tem outra forma, Renan, a não ser por meio da arte. Porque se eu falar choque de realidade, o choque, não, porque, vamos pensar lá, se fala muito em choque, né? O governo Dória e o governo, bem, os governos do PSDB sempre falavam em choque, né? Choque, vamos dar um choque de Choque de gestão, educação, choque de né? Choque cultura, de gestão, choque na cultura, choque, choque, choque. Daqui a pouco a gente está acendendo lâmpada com o dente de tanto choque que nós estamos levando, né? E as coisas não mudam. É porque choque é um pulso, né? Você dá um pulso e volta, não tem muito o que fazer. Mas até essa questão, você foi contando os casos e eu fiquei pensando, né? Tipo, que não tinha parado para pensar nesse sentido, acho que por não estar na rede, no sentido, né? Andando pelo espaço, né? Você está dando uma aula e você manda uma criança andar pelo espaço, mas que espaço é esse, né? Se 90% das casas. A gente está falando de 90%, não, nós estamos falando de uma grande maioria de casas que são um cômodo, Sim. né? Que é andando pelo espaço com a mãe tendo que trabalhar de home office, mesmo não precisa nem ser tão. Então, como é que você vai fazer a criança é, brincar de pular, brincar de falar e tudo mais, e a mãe no quarto lado tendo que trabalhar em uma reunião e uma coisa do tipo. Então, assim, é muito. E aí eu concordo. Bom, a gente já ia concordar de qualquer maneira, mas é a questão do olhar humano, do olhar humano em cima dessa questão toda, né? Porque acho que a gente sente muito falta. Primeiro que já acho a gente está passando por um processo que tem acontecido e eu tenho chamado muita atenção de alguns colegas que estão usando isso, que é a romantização da pandemia e a romantização da precariedade das coisas. Como a semana, não sei se você acompanhou, não foi nesse domingo, acho que foi no domingo passado, se não me falha a memória, Fantástico da Globo fazendo uma reportagem do menino que tinha que o único lugar da casa Era em que cima tinha da cenário em árvore, né? cima da árvore, e ele montou um banquinho para pôr. É incabível que a gente leia esse tipo de reportagem, veja esse tipo de reportagem, pensando no lado, nossa, como ele é uma É criança esforçado. esforçada. Não, caralho. Não é isso. É para pegar na cidade até a prefeitura, pegar o prefeito pelo colarinho e falar assim: cadê a internet? Né? Uhum. Cadê a internet para os professores que dão 30 horas de aula por semana e que precisam usar ou o seu 4G ou o seu Wi-Fi na tua casa, que já compromete o orçamento que não é o. Você não passa tantas horas na tua casa, você não tem uma internet de 180 mil gigas. Estamos falando né, cadê esse tipo de coisa? E aí vem esse tipo de postura olha como ele é esforçado, ele criou, ele sobe na árvore todo dia para estudar. E aí, tá Oh, chovendo e cai um raio na cabeça desse moleque. É o quê? é. Não, e se esse Esforçado? moleque cai de lá e se arrebenta, né? E Ah, tem não, tudo isso. aí é a mãe. Aí é a culpa da mãe que deixou subir na árvore, entendeu? É. Então, você imagina, e é isso daí vende, né? Porque aí fala assim, não, o problema não é a pobreza, gente. O problema é que a criança não quer saber de fazer. Ó, vou dar um exemplo, tem um debate que teve recentemente aqui na cidade onde eu trabalho, aonde uma vereadora falou assim, não, a educação tem que ser para quem quer. Para quem quer estudar. Quem quer estudar tem que ter. Quem não quer, não vai ter educação. A educação tem que ser dirigida para quem quer. Eu falei, meu irmão, para com isso, minha irmã. Porque a educação tem que ser de todos. E aí eu tenho que dar a mesma oportunidade para aquele que tem dinheiro e para aquele que não tem dinheiro. Tem que ser igual. Ah, porque a educação está muito violenta. Vamos pensar um pouquinho na violência nas escolas, porque, como eu falei para você, a arte, o professor de arte é o professor da bagunça. Né? Então, as indisciplinas acontecem nas aulas de arte, onde a criança trepa na carteira, xinga a professora e tal, porque a professora de artes ou o professor de artes é aquele professor da bagunça. E, então, aí vai, não, porque ele não quer estudar, olha, que... Meu, mas qual está sendo a oportunidade que está dando para essas crianças estudarem?
Qual a qualidade? Muitas vezes, o professor de periferia, que nem eu falei para você, que muitas vezes ele é mal formado, não porque ele quer, é porque a situação financeira lhe obriga a procurar um curso mais barato e obriga também a entrar numa escola de periferia, porque lá não tem professor, vamos dizer assim, bem formado, porque os bem formados querem ficar ao centro, no lugar próximo de transporte, de metrô, né, de E trem, dar tudo aula mais. para os bem dotados, né? E dar aula para os bem dotados de financeiro, né? Sim, Porque o sim. financeiro vai entender, né? O pai, ó, dá um exemplo da escola, mesmo essa escola que eu dei aula, né? Não tinha fila dupla, né? Sabe que tem as filas duplas, tal, que param na frente da escola para pegar as crianças? Não, eles entravam com o carro dentro da escola e pegavam as crianças diretamente no pátio e com as crianças sendo anunciadas com microfone. Fulana de tal, seu pai já se encontra. Aí saía a criança bonitinha, puxando a sua mochila com carrinho, né, com rodinha linda, né? Com o seu uniforme bem arrumadinho. Então, você imagina, a escola pública não tem isso. Ou melhor, na maioria das escolas, mesmo tem algumas privadas também que também não tem isso. Então, você pega esse profissional mal formado, que utiliza da questão que não visitou, não tem peça de teatro, ele não assistiu uma peça de teatro. Não porque ele queira, tá? Porque também estão falando, porque ele não quer. Esse professor não quer assistir peça de teatro. Não, porque é caro. E você sabe, Renan, as peças Sim, são sim, caras. sim, sim. Né? A última peça que eu assisti foi aquele musical Noviça Rebelde, no Teatro Renault, que era 50 conto. Pra você assistir O longe, lugar mais barato. né? Em lugar longe. Você assistir lá, Sim, sim, você, sim. né? Você via lá o ator desse tamanhinho. Né? Sem precisar binóculo para ver lá. Olha a roupa dela, que legal. Né? Não dava. Então você assistir lá na frente, lá era 300, 500 reais. Né? E ainda, detalhe, né? Você apresenta lá o seu olerite, o cara fala assim, não, já saiu a cota de professor, tem um monte de professor aí dentro, paga passar meia inteira essa desgraça. Né? Então, não é porque também o professor não queira, é porque é caro. É caro você ir no teatro. E aí, fazer, claro, tem algumas produções que são mais em conta, mas muitas vezes as produções mais em conta, né, não tem um chamariz. Né? Você sabe que tem muitos artistas não, muitas pessoas que querem assistir peças com atores que ele vê na televisão. Sim. Não é verdade? Porque eu quero ver a peça com o Miguel Falabella, com a Cláudia Raia, tudo dançando, feliz, aquela coisa bonita, aquele cenário fantástico, baseadas nas obras, né, dos antigos e tal. Então, o cara não tem grana. Então, o cara não vai. E aí você pensar em museu. Eu estou aqui na periferia, a 50 quilômetros da capital. Né? Tem que depender de trem, tem que depender de busão, metrô, para ir no museu mais perto, o museu mais próximo de nós aqui, tirando agora que foi inaugurado o museu na minha cidade, mas o mais próximo é o do MAC USP, né, que fica no Butantã. E Uhum. para chegar lá, são 3 condições. Né? São 3 condições para chegar no MAC USP, e é perto. Tá? Ou se não, não, tem o Pinacoteca, que é na Estação da Luz, só pegar o trem e sai lá. Legal. Só que o horário não dá. Bate com o meu horário. E aí, como que eu vou planejar minhas aulas? Então, você entendeu? Tem um monte de processo que casa, que dificulta para esse profissional de artes, esse arte educador, de estar se qualificando ainda mais, de estar procurando mais informações, de estar formando mais, ou melhor, se formando melhor e se formando na prática melhor, porque o sistema não lhe dá essa oportunidade. Isso que é o problema. É muito hermeticamente fechado. O cara, ele não vai pensar em fazer uma especialização, um mestrado, ou até mesmo um doutorado, para que não impacte no orçamento dele de lucro uma diferença irrisória de porcentagem que ele vai ganhar pelo valor da hora aula, entende? Verdade. E aí eu vou dar um exemplo da questão de doutorado, Renan. Eu fui procurar o doutorado, eu falei assim, tem a Camila está fazendo doutorado lá na PUC. Eu falei, vou lá na PUC, vou lá na PUC, vou lá na PUC. Aí eu vou ser parceiro da Camila lá, a Camila está assistindo a gente. E eu fui ver a mensalidade, R$ 4.000. Eu falei, meu irmão, peraí, 4 pau! Não, mas aí o pessoal falou, não, mas se você passar na prova, você pode conseguir a bolsa. Ou conseguir a bolsa pela CNPq, ou pela FAPESP, ou pela própria PUC. Legal, a bolsa, bacana. Quanto? 50%. O quê? Eu tenho que pagar R$ 2.500? Não dá. Né? Aí você paga o doutorado,
que são no mínimo 3 anos, e ele para de comer, né? Para de se Mas vestir. mesmo doutorado numa USP, você mesmo Piorou. isso, você tem uma questão, as pessoas. E aí é uma questão geral, não é nem é uma questão de como as pessoas enxergam a academia, né? Quando você fala como está a sua vida acadêmica, as pessoas acham que você está falando sobre puxar ferro na academia, né? Ninguém É, pensa nesse outro lado. Mas mesmo que você não tenha, vamos pensar no melhor cenário, né? Você entrou na USP e você conseguiu ainda uma bolsa CAPES para se manter. E quando eu digo manter, a gente está falando em subsistência, porque uma bolsa CAPES é menos de um salário. Acho que, se não me engano, para doutorado, posso estar falando uma besteira muito grande, mas não chega a R$ 1.000. Ou sim. se chega é 1.002. Não chega a mil. Uhum. Então, assim, que esse dinheiro, porque aí você tem que ter dedicação exclusiva, ou seja, você não pode Aham. trabalhar, É. né? Você fica à mercê da sua pesquisa. Então, você tem que ter dedicação exclusiva. Aí você sobrevive com R$ 1.000, ou R$ 1.200 para dizer que tá bem, mas não Para tá, arredondar, tá tá? bom, tá jóia. Correndo o risco de não receber, porque a qualquer momento nós vivemos no atual. Se já nos governos em que a educação ainda existia uma certa prioridade, já aconteciam atrasos e repasses. Isso falo porque, por exemplo, tem tem uma prima que tem 3 pós-doutorados em microbiologia e tudo mais, e ela sempre falava assim que o único governo que nunca atrasou um repasse de bolsa foi os 2 anos do governo Temer, o único que nunca atrasou. É a única coisa boa desse governo, é que foi o único que nunca atrasou. Porque o governo Lula atrasou, o governo Dilma atrasou. Então, e Bolsonaro, Cortou. Cortou. Acabou, entendeu? acabou. Pra quê? Acabou. Pra quê? Por sorte, do Butantan, a gente tem. Criou-se a vacina do Butantan, a Coronavac e Coronavac. agora a Butanvac, que deram uma pressionada no João Dória para não cortar a bolsa, o investimento da FAPESP, porque ia pegar muito mal se ele, nesse momento em que ele está criando a sua plataforma de governo presidencial, ele cortasse a bolsa da FAPESP falando assim, e o Butantan fica como para produzir a vacina do coronavírus? Porque é isso. Primeiro, você já não entende, as pessoas já não entendem pesquisa como algo fundamental para a construção da sociedade. Então, você tem esse lugar. Então, quando você diz que você é um pesquisador, você já é automaticamente taxado de vagabundo. Se você tem 30 anos e continua na universidade, não tem um emprego de carteira assinada, você é um vagabundo. Você não. Onde que? Você ainda está na É. faculdade? Não, mas eu estou fazendo uma pesquisa e tal. Não sei. Mas isso vai dar dinheiro? Como é que é isso? Então, além disso, aí quando você fala que você é um pesquisador num conteúdo, ah, numa disciplina de humanas, tá maluco ainda, né? Porque você fala, não, eu faço mestrado em engenharia mecânica, eu estou desenvolvendo uma ferramenta que vai ajudar a sair a pasta de dente quando a NASA enviar quando a NASA enviar o astronauta para Marte, por conta da gravidade, tem que ter um negócio, um negócio que passa assim para a pasta de dente sair, entendeu? Aí o cara fala, não, bacana e tal. Não vai desenvolver muito o meu dia a dia, e não sei o quê, mas ok, nossa, muito legal a sua pesquisa e tudo mais. E você, Renan, está fazendo o que de mestrado? Não, eu pesquiso. A Maria Knebel, que foi uma aluna do Stanislavski, então o meu olhar está focado no teatro russo do início do século XX e como isso se desdobra na cena teatral do século XXI. E, 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 bem por aí. porque não é É bem por valorizado. aí. Então, assim, não é valorizado do ponto de vista social, sociocultural, e não é valorizado do ponto de vista financeiro. Porque a diferença, você que está nessa, qual a diferença hoje, em porcentagem, não em valor, de um salário de hora-aula de um professor graduado e de um professor pós-graduado ou com mestrado? É o mesmo valor. É o mesmo. Não Infelizmente, existe hoje não existe uma existe. gradação. Infelizmente, não.
Porque a questão da sua qualificação, ele vai entrar como que eu posso dizer assim, num processo de evolução funcional. Num Ah, na processo de sua, evolução funcional. na sua ascensão dentro da escola. Não, Coordenador. na questão. Não. É questão de salário mesmo. Ah, tá. Porque é questão de salário. A evolução funcional não seria de cargo, mas sim de salário. Então, você vai ter que esperar. Vai, eu entro hoje no serviço público, na escola, como professor, o meu salário, com mestrado, é o mesmo do outro professor, só com a graduação. Não tem essa diferença. Só vai ter a diferença depois de 3 anos que eu apresentar esse documento para o órgão, né, para o órgão de recursos humanos, que aí ele vai computar os pontos que eu vou ter em cima dessa minha formação ou dessas minhas formações para poder ter 3% a mais desse outro professor. Agora, se esse professor também fez pós, não mestrado, mas se ele fez outras pós, que soma pontos, ele pode subir também e ficar no mesma linha de salário que eu que tenho mestrado. Você entendeu? Uhum. Então, a diferença de evolução é por pontos. E esses pontos são somados com as formações que esse professor vai fazendo. Por exemplo, nós estamos em período de pandemia, então nós temos vários professores que estão se atualizando, estão se formando via EAD, e esses EADs estão tendo certificados. E esse certificado vai valer pontos. Como o governo federal, essa praga que está aí no nosso governo, tá? Ele está com uma proposta que já foi aprovada em primeira instância de estar congelando os salários dos servidores públicos por 15 anos e todas as suas vantagens funcionais, então não adianta eu ter doutorado, pós-doutorado, que meu salário vai ficar congelado por 15 anos. Juntamente com aquele outro meu amigo que também fizer essas formações. Então, nesse processo, a questão salarial é a mesma. E aí você pega e fala. Não, é que você pega e fala isso, você passa uma informação dessa, e aí você fala assim. Aí você chega pro professor e fala assim: não, cara, olha, tá tendo um curso de pós-graduação grátis o estado de São Paulo tem uma faculdade online, né? Tem a Mário Covas. Que é uma Mário faculdade Covas. online focada em educação, se não me falo. Tem a Unifesp. Mas a Unifesp isso. E aí você fala, não, olha, faça aí. Eu falei, cara, pra quê? Pra quê, nego? Pra quê? Eu tenho que corrigir a avaliação, eu tenho que preparar a avaliação, eu tenho que pensar em aula, eu tenho que corrigir, eu tenho que pensar em como eu vou fazer para sair da escola A para a escola B em 40 minutos, que é o tempo que eu tenho de uma aula para outra. E que eu chego em casa às 8 horas da noite para fazer aula online? Pra quê? Não, isso é recebido por pais. Você sabe que nessa questão do online, ela acabou a privacidade dos professores. Os professores hoje fazem suas aulas dentro das suas casas e os alunos e as crianças rapidinho, veem acho que tá só com um pouquinho de mau contato no seu microfone, que tá dando um estilo. Não tá sei o que não? Agora não. Melhorou? Agora melhorou. Melhorou? Melhorou? É porque eu fico movimentando. Na hora que você fala, dá um. Mas não tá. A gente então tá te ouvindo, mas é alguma coisinha que. Pode ir. Então, o que acontece? Os professores, nessa questão online, eles estão com a sua privacidade invadida. As pessoas conhecem suas casas, veem como que são seus móveis, vê a rotina, porque tem criança passando lá atrás, o gato pula na frente, né? Então, e detalhe, quando o professor está na sala de aula, quando o professor está na escola, o tempo dele é aquele tempo, que é os 50 minutos de aula, ou é o dia da reunião de pais. O que acontece agora com o online? O pai tem o telefone do professor. 10 horas da noite, o pai liga para o professor. Verdade. 10 horas da noite, o professor está fazendo reunião com os pais. Já aconteceu isso muitas vezes, não só com o pai, porque eu dava... eu dirigi, quando eu dava aula em curso técnico, você dirige aluno. Tem alguns alunos meus que estão online aqui. Não é isso, mas muitas vezes... Vai ter prova segunda-feira. Eu dava disciplina teórica, não só interpretação, dava história da arte, história do teatro, e tinha que ter prova. O SATED, o MEC exigem prova e tal. E o bichinho mandava mensagem 10h30 da noite. Professor, vai cair essa parte da aula? Você faz assim, domingão, bicho, 10 horas da noite, tô vendo Big Brother. Entende? Tô namorando, tô fazendo qualquer outra coisa. E você
É muito doido isso, porque realmente você não tem mais Não lugar. Eu tem. estava vendo uma professora que ela estava falando muito sobre isso, dessa questão dos grupos. Eu dou aula para 10 turmas. Então eu tenho 10 grupos no WhatsApp, com 30 crianças cada grupo, mais os pais dessas crianças. Eu falei assim, o meu celular tem 40 GB de memória. Não dá conta. Meu WhatsApp trava todo dia. Eu tenho que apagar. Porque não É, dá conta de entrar. Aí manda. Aí, o grupo tá lá, né? Ele não é usado só na hora da aula. Ele é usado ao longo do dia inteiro. Para mandar foto, para exato. mandar vídeo, para mandar piada, para mandar Não, gente aí você caindo na imagina, internet. Renan, aí você imagina, nós, enquanto professores de artes, que para poder somar as 30 aulas, você tem que ter, no mínimo, 10 turmas, tá? 10 turmas, e cada turma, 35 alunos. Então, são 350 crianças, Isso. 350 pessoas, mais os pais. Porque nessa questão da pandemia, o professor também é responsável em estar cobrando dos pais a participação das atividades das crianças. Então, você imagina você ficar ligando para 350 pais. Fala assim, ó, seu filho não fez atividade, meu irmão. Né? Você cobrando. Então, olha só que desgaste mais violento nesse processo. Aí a gente fala assim, mas isso vai passar, porque a partir da próxima semana o governo do estado vai obrigar a todos os professores a voltar ao presencial. Tá, Depois de vacinar, acima de 45 anos. é 47. 47. 47, né? Depois de Segundo o vacinar, secretário de Educação, estava ouvindo hoje, é porque é a faixa com mais comorbidades. sim. O Não, professor de 20 anos a 46 anos e 11 meses, ele não morre. Esse daí passa não, é batido, entendeu? Highlander. Highlander. É Highlander. É Highlander. É Oh, Highlander. meu Não fica Deus do céu. doente. Né? Não Não fica fica, não doente. fica. Highlander. Não, Highlander. Não fica doente, o danado. Então, olha só que pensamento mais doido. Né? Que pensa, porque é novo, o bagulho fica incubado, então ele não fica ruim. Mas o cara está na sala de aula, e aí você imagina, se a pessoa não fica com problema de Covid, semana passada, eu estava fazendo algumas formações com alguns amigos, né? E eu conversando com os professores, olha só, de 20 professores que eu estava conversando pelo Zoom, 20, 6 professores estavam com problemas psicológicos, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, síndrome do burnout. Você imagina, de 26 que se declararam, fora os outros que ficaram assim, eu não vou falar nada não, vou ficar Uhum. quietinho aqui na minha, vou ficar na moita. Então, você imagina. Então, nós estamos passando por um processo de pandêmico e também um processo pandêmico psiquiátrico, mental, Sim. aonde as pessoas estão adoecendo mentalmente, com crises de ansiedade, de depressão, onde as pessoas têm que começar a tomar Ritalina, Rivotril e todo esse remédio pesado, tarja preta. Isso porque nós estamos online. Agora você imagina no presencial, aonde essa tensão nervosa, essa ansiedade, esse medo de ficar doente, e toda vez que a gente abre o Facebook, um conhecido, um amigo, falece, ou até mesmo um parente falece, você imagina como que está a cabeça das pessoas. Sim. A semana Então, passada eu até isso, comentei, né? Eu tinha até fiz uma postagem na terça-feira passada. Eu entrei de sexta para terça, eu perdi não, né? Porque eu não conhecia diretamente essas pessoas, mas assim, 6 pessoas, pais, primos, tios, mães, de amigos, e aí sim, amigos meus, tinham morrido. 6 pessoas em 4 dias, assim, uma coisa absurda, de doido. E eu falo assim, e as pessoas ainda acham que é brincadeira. Eu tive Covid em novembro do ano passado, graças a alguém. Não tive nada muito grave, tive um pouco de tosse, um pouco de dor de garganta e tudo mais. Só fui fazer o teste, porque também não tive nem nada, porque eu tive um febrão de madrugada e eu falei, e a gente tá nesse lugar que tá todo mundo meio pirado de qualquer coisa. Eu tive um febrão de madrugada e eu falei, vou de manhã fazer o teste, porque eu acho que tô, porque tem uma coisa, não sei, aí uma coisa, a gente vai em espiritualidade, vai em religião, vai em qualquer outra coisa, a gente compartilha do mesmo lugar. E eu falei assim, estou. E estava. E aí,
fui agora isso em novembro, né? Melhorei e tudo mais, tal. Fui fazer agora até os exames de sangue para ver o negócio da minha tireoide, que tem hipotireoidismo e tudo mais. Aí o médico falou, já que você teve, vamos fazer aí uma tomografia de peito. Estava na fase, janeiro estava um pouco baixo, então ele falou, não vai ter risco e tudo mais, seu IgG está um pouco alto, né? Eu estou com 10% do meu pulmão comprometido, assim. Provavelmente isso vai retornar com o tempo e tudo mais. Mas, assim, eu não tive nada. Eu tive um resfriado mais forte, uma febre. Eu literalmente tive aquilo que o Bolsonaro disse que era uma gripezinha. Assim. E mesmo assim, 10% do meu pulmão tem marcadores de Covid. É assustador pensar um negócio desse. E é assustador pensar que você... Porque aí a gente pega o ACM Neto, né, que aquela vez falou que professor trabalha porque gosta e não porque precisa. Porque, de fato, né, quem é que se sujeita a fazer esse tipo de coisa para ganhar o que ganha é porque ama, porque não pode ser por dinheiro, porque por dinheiro não é. Não, dinheiro não E é. tinha, né? E tem coisas muito mais. Tinha coisas muito mais que precisa ganhar muito mais dinheiro como artista plástico, né? Do que ser professor. Então, assim. Romero Brito da vida. Poxa. Mas para ganhar dinheiro, eu acho super válido, assim, entendeu? Sei lá, começa a desenvolver, faz umas réplicas de quadro e vende como se fosse original. Olha a grana que dá essas coisas. Ganha muito. Então, assim, eu fico imaginando quão bizarro é alguém defender que voltem às aulas com presencial, sem pensar em vacinar não só os professores, porque pensar em vacinar o professor deveria ser obrigatório. Começo de conversa. Porque somos, enquanto professores, vetores, porque não temos condições de trabalhar em um único lugar. Precisamos trabalhar em 3, 4 escolas. Então, se você trabalha em Franco da Rocha e trabalha em São Paulo, e você se contamina, você está trazendo de Franco da Rocha para São Paulo ou vice-versa. Então, você dissemina. E você pega o busão, o trenzão. Sim. E o trem, você não tem distanciamento social. É todo mundo lá. É cara com cara, filho. Você perdeu o pé do lugar, você vai ficar sacia até chegar no final da estação, até para você descer. Então, isso é pior. Né? E aí os caras não pensam nessa questão. Né? Falam, não, que nada. E aí você pega os negacionistas. E quanto mais esse governo aparece na televisão falando bobagens, mais aquela pessoa humilde, ela acredita. Né? E aí você tem todos esses manipuladores das intenções negativas e desacredita a questão da ciência. Ela fala, não, eu não vou pegar esse trem. Eu tô aqui, eu tenho minha energia, eu tomo minha catuaba, eu tô bom, eu não vou ficar ruim. Minha ivermectina, minha cloroquina, né? E tem um outro remédio lá, um negócio lá que o outro filho da mãe também inventou, além da clemetina, o hidro não sei o que lá também. Hidroxicloroquina é a mesma. Esse trem, isso, hidroxicloroquina. Aí toma tudo isso, fica bonito e tá pensando que tá protegido. Porque o corno desse presidente saiu com a caixinha lá mostrando para Ema que o remédio é bom. Eu estava vendo hoje o vídeo do Osmar Terra, tá desde março do ano passado, quando começou a pandemia, dizendo que o mês que vem a pandemia acaba. E mostra o vídeo dele, em março de 2020. Não, abril acaba. Aí chega abril, não, em maio é a crise. Aí junho, não sei o quê. Aí julho, não sei o que lá. E aí é o tipo de coisa da crendice, né? Porque você vai acreditando, né? E aí o que acontece? Uma hora ele acerta. Sim. Uma hora ele vai falar, o mês que vem acaba. E aí ele vai dizer, eu disse. E todo mundo vai fazer o quê? Mas é isso que acontece. Tem método, né? E é um método vai empurrando, né? Vai empurrando. E aí tem essas questões. Tem gente que fala assim, não, eu tomei cloroquina e fiquei bom da Covid. Falei, claro, eu comi pudim, comi pudim, fiquei ótimo. Café com leite e ficasse bom também. Coca-Cola quente, Coca-Cola quente é bom. Então toma Coca-Cola quente. Sim. Alho, né? Tem uma doida lá que falou que era alho com o enxofre. Teve uma reunião com o ministro da Saúde na época. Então, aí você fala assim, legal. A pessoa ficou boa, bacana. Ozônio pelo reto. Fazer isso. Olha só que coisa bacana, né? Ficar brilhando.
Amigos, são 9h30 já, a gente até avançou bastante. Putz, Você já viu, nove e papo, meia? Caramba. papo vai, é muito bom, eu estou adorando fazer essas lives, são minha saúde mental. Eu nem me importo se tem 10, 15 pessoas, ou se tem 1 milhão, se tem uma pessoa, porque para mim tá ótimo, porque eu fico conversando assim. Quero te perguntar como é que você está, onde você está nesse momento, como é que estão as coisas no Juqueí, você está trabalhando online, está dando aula, como é que está já que estamos falando de pandemia, como é que está essa pandemia para você? Como é que você está se virando Bom, com isso? lá no Juqueri eu estou presencial, eu vou todos os dias no espaço, eu fico só, né? Eu fico no ateliê, esse ateliê é da cultura. Esse ano, com a reforma administrativa que teve em Franco da Rocha, com o novo governo, a educação e cultura virou uma só, e eu fico nesse espaço da cultura. Mas o que acontecia é o seguinte, aconteciam uns problemas que a cultura e a educação não se conversavam, tá, Ah, gente? tá. Não se conversavam, cada um ficava no seu quadrado. E com isso a gente começou a se conversar. E isso é importante, porque o público é o mesmo. E aí a gente começou a se conversar. E essas conversas começamos a se entender. Por quê? Porque atividades culturais sem o público não vinga. Né? E a educação sem atividades artísticas também não vinga. Sim. Então, essa junção. Bom, então eu fico sozinho e lá eu fico, vamos dizer assim, eu fico dando assessoria online para os colegas, para quem me procura. Então, às vezes eu dou formação para professores da rede ou fora da rede. Eu trabalho, olha para você ter ideia, que é engraçada, né? Para não tomar muito tempo, já tomamos já Não, bastante tá tempo. ótimo. Só mais uma questão de. Muitas formações eu dou de graça e para redes e para professores que não são da minha cidade. Então, da cidade onde eu trabalho, tá? Então, Uhum. eu dou mais formação para Morato, para os professores da cidade de Francisco Morato, do que para os professores da cidade de Franco da Rocha, onde eu recebo meu salário, onde eu trabalho. E também para outras cidades, né? Exemplo de São Paulo. Recentemente eu dei formação falando sobre o processo de contação de história, a importância do professor ler para poder contar história, para professores da Zona Norte, lá do Tucuruvi. Acho que é da Ah, sua região aí. aqui do lado, aqui do lado. Do Silvia Jardim, né? Escola Da Estadual Silvia estadual, Jardim. não sei onde. É uma Nome do senhor. escola. A escola aí do Talvez eu Tucuruvi. conheça, talvez passe na porta todo dia, porque eu trabalho no É, Tucuruvi. Então, mas né? não, de nome eu não conheço, não. Então, esses bate-papos que eu faço nesse processo. E, além disso, eu fico também estudando outros processos para a gente poder estar, quando voltar à atividade física, quando voltar à atividade presencial, poder estar conversando. Aí eu vou fazer um merchan, tá, gente? Fazer um merchan. À vontade. Lá em Franco da Rocha, nesse período de pandemia, eu escrevi um livro. Eu escrevi um livro de contação de história e como confeccionar boneco. E aí surgiu, né, o professor do Juca, o boneco, nesse processo de pandemia. Que eu O estava lá. papagaio atrás de você, que eu acho maravilhoso. Tem Seus aqui bonecos também são ótimos. papagaio, tem o Saruê que está escondido aqui. Né? Tem a noiva do Juqueri que está ali. Ó. Ah, A é. noiva do Juqueri está Faz parte do ali. seu conto, né? Faz parte do conto. Né? Você lembra que do Juqueri o Sim, pessoal se assustou sim. pra caramba lá no É uma Célia, né? versão da loira do banheiro muito personalizada, né? De um certo modo. Personalizada. Né? Então, aí eu começo a fazer esses estudos. Que nem nós temos um museu que foi inaugurado ano passado na cidade, que é o único museu da cidade com obras que foram desenvolvidas pelos ex-internos do Juqueri. O acervo desse museu são mais de 4.000 obras, né, Olha que bacana. artísticas. Foi feito inclusive, até mostrar aqui para vocês, aqui foi O feito um GQI, catálogo. o GQI tem um pouco de preconceito, né? De um modo geral, assim, de Tem. contexto, né? Por conta de tudo que aconteceu, que sim, aconteceram É porque muitas tem uma coisas história, ruins a ali, história né? do Juqueri tem uma história pesada. Apesar que hoje não, se você perguntar para os funcionários do Juqueri, eles têm um amor por aquele espaço, gente. Um amor que ele de criar, de ser comovente, do Uhum. amor que eles sentem por aquele espaço do Juqueri. E é claro, o Juqueri foi palco de uma desgraceira. Né? Ele foi utilizado pela ditadura militar para poder torturar algumas pessoas lá dentro. Ele foi utilizado para ser higienalista da cidade de São Paulo. As pessoas que não serviam para os moradores verem eram jogadas no Juqueri. E graças a Deus hoje não tem, que senão o Juqueri voltaria a ser uma cracolândia.
Porque você imagina que o antigo centro da cidade de São Paulo, ou melhor, do estado de São Paulo, era justamente ali onde é a Cracolândia. Uhum. Justamente ali onde a Cracolândia era o centro de São Paulo. E se o Juqueri existisse naquela plena atividade hoje, esses excluídos que estão lá na Cracolândia estariam hoje no Juqueri. Como no passado já estiveram. Tiveram pessoas com problemas de drogas, tiveram pessoas com homossexuais. Vou até contar uma história rapidinha, né, de homossexualidade, que lá existiam várias pessoas de homossexualidade, tanto masculino como feminino, que eram jogados no Juqueri. Só que aqueles do gênero masculino, gênero não sei se é o correto, vamos dizer assim, os gays, eles eram jogados no Juqueri e eles passavam por tortura. Qual era a tortura? Primeiro era careca, ficavam careca. E depois levavam choque. Levavam choque justamente para poder estar voltando à Convertendo, masculinidade, se convertendo. convertendo novamente. E hoje, quando você discute, quando você escuta algumas tendências políticas e algumas tendências religiosas falarem da cura gay, Uhum. aí você fala, meu Deus do céu, é voltar naquela época onde as pessoas eram torturadas, levavam Sim, choque, sim. né? Para poder falar assim, não, você gosta de mulher ou você gosta de homem, então tome Injeção choque de para você voltar. soro para provocar enjoo, para assistir Não, um conteúdos, para. monte de coisa. Um monte de coisa horrorosa que passou. É claro que isso foi banido, né? Foi banido, mas ainda ficou esse contexto pesado dentro do Juca. É claro que hoje existe mais uma questão mais nostálgica do Juca lindo, porque lá o ambiente é lindo realmente. Lá o Sim, muito jardim, nós bonito. estamos passando, atualmente nós estamos passando por uma grande revitalização do Juqueri. Estamos revitalizando os espaços que é da prefeitura, não do espaço que ainda pertence ao Estado, mas o espaço que o Estado cedeu para a prefeitura, nós estamos revitalizando o jardim, que é conhecido como Jardim das Sensações, né, que antigamente tinha o nome de Jardim das Artes, que é um jardim com arquitetura francesa. Então, ele é lindo, com Uhum. árvores centenárias ainda nesse jardim. Então, nós estamos recuperando, colocando gramado, arrumando. Tem um espaço que nós estamos colocando brinquedos para as crianças brincarem e tudo mais. O museu que foi inaugurado o ano passado, que trouxe do ano passado até antes desse agravamento da pandemia, foram mais de 6.000 visitas Olha que nesse bacana. museu. Numa cidade Então, pequena, né? Quer numa dizer, cidade pequena, né? pequena, Comparado com uma São Paulo, cidade assim. com. Mas comparado com você tem, o Franco da Rocha tem 179.000 habitantes. Né? Estamos falando Então, de. comparado a São Paulo, é um bairro. Sim, e nós estamos falando de uma visita de 5% da cidade, praticamente. Exato. Então, você Né? imagina nesse Falei processo. 5% com muita precisão. Sou de humanos. Não, não tem problema. Não, você estava Então, cento você e pouco, imagina. 10% seria 11 mil, e metade disso dá 6,5, com um pouquinho menos de 5%. É, então, você imagina, seria um bairro de São Paulo, essa cidade. Né? Então, tá rodando. E a cultura, ela vem ganhando muito espaço desde o ano passado, da gestão passada, das duas gestões que o PT administrou Franco da Rocha, até essa que também tem a continuidade, apesar que o PT não é cabeça de chapa, não é o chefe do executivo, mas a Uhum. vice permanece sendo do PT, e aí tem essa continuidade das políticas da cultura. Vou dar um exemplo. O ano passado nós fizemos o festival Aldir Blanc, né, e trouxe para a cidade uma visualização fantástica de artistas que estavam escondidos na cidade, que puderam apresentar as suas obras. E aí, eu até pegar um gancho rapidinho, do circo. Nós temos um escola circo lá em Franca, com tenda de circo bonito, com artistas, que em virtude da pandemia, teve contratos cortados, suspensos, Sim. mas através da Lei Aldir Blanc eles puderam apresentar as suas artes e tal. E foi uma dos artistas que mais estão passando necessidade. Quando a gente está falando de teatro e falando de arte, né, os artistas circenses são os artistas que estão mais passando necessidade, porque os circos estão fechados, a escola de circo está fechada, os palhaços, é que a gente costuma falar, chamar o nosso presidente, essa desgraça de Bozo, né? Os palhaços ficam tristes pra caramba, porque
O palhaço ele faz rir, o palhaço ele faz as pessoas esquecerem um pouquinho das tristezas. Mesmo esses artistas estão com os corações dilacerados, ele faz com que o outro se sinta bem. Faz com que o E outro isso reflita, né? que o outro reflita. Né? E aí, muitas vezes, a gente, dentro do teatro, das artes cênicas, a gente chama de clown. Não, porque eu sou formado em clown pela Escola La França. Eu falo assim, meu irmão, você é formado em palhaço. Vamos parar de ser estrangeiro. Nós temos os palhaços que estão aqui passando necessidades, artistas fantásticos estão aqui sofrendo por falta de público, por falta de recursos, vivendo de cesta básica, da assistência social, vivendo da questão da lei do Aldir Blanc, que vai acabar, né, que agora, se não me engano, no final de abril, aparentemente não foi reeditada. Né, não foi reeditado, no final de abril ela encerra, e aí as pessoas vão passar por necessidade, já estão passando, mas vão passar por um agravamento muito maior. Então, você imagina esse problema. Imagina, precisa lembrar que o auxílio emergencial é de R$ 250, e só a partir de abril. Então, não, e a partir de abril para receber em maio. Isso, então. Para receber em maio. Então, olha só que coisa louca. Então, você imagina, aí nós pegamos nós, enquanto arte educadores, e falamos assim, não, vocês são a classe privilegiada, porque vocês estão recebendo salário e estão em suas casas. E aí, para mim terminar e fazer esse fechamento, nós não somos classe privilegiada, porque nós estamos ainda trabalhando muito mais do que se a gente estivesse em sala de aula. Nós temos que procurar, como eu falei para você que nós estamos, eu mesmo estou fazendo curso aqui para poder iluminação, para aprender a fazer iluminação, para evitar um pouco dessas sombras que estão, né, que tomam conta da gente nas aulas. Uhum. Porque se eu apagar aqui, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu estou aqui no celular, e se eu apagar a luz, que eu estou com luz aqui e estou com um refletor, olha só. Já cai pela metade a iluminação, eu fico no escuro. Aí eu ligo de novo a iluminação, que está aqui, cadê? Liga, meu irmão. Cadê? Aqui, aí. Né? E aí ela volta ao normal. Então tudo isso daí é um processo que custa grana para o professor, que tem que comprar esses equipamentos que não são baratos, e está aí do bolso dele, do bolso dela, para poder apresentar uma aula minimamente de qualidade para aquela criança que está lá na casa, sofrendo, junto, que não tem possibilidade de se mover muitas vezes para poder fazer as atividades artísticas, que não tem material para fazer as atividades artísticas, não que tem passa espaço para estudo, né? Que não tem espaço, porque aí a televisão vem e romantiza, mas o professor, nesses grupos, vou dar um exemplo de ontem, né, eu estava conversando com os professores, as professoras, as mães dessas crianças pedindo colaboração, pedindo doação de alimentos para elas, que estavam passando necessidade. Isso corta o coração de qualquer um, principalmente nós, educadores, que estamos, muitas vezes, taxados como vagabundo, estão em casa recebendo sem trabalhar, estamos trabalhando muito mais do que aquele trabalhador que tem que pegar o trem, o ônibus, o metrô, para poder ir para o seu trabalho. E aí vai dar nossa solidariedade a todos esses profissionais da educação, porque aí eu falo professor, mas tem também o pessoal da secretaria, que muitas vezes tem que engolir o medo, enfrentar muitas vezes essa raiva do pai e da mãe, dos pais, da família, da comunidade, que não tem como despicar no governo, despica no funcionário público que está ali para atender com a pessoa com o mínimo de qualidade. Mas, amigo, reexistiremos. Essa é a bem verdade. Sempre. Ricardo Borg falou isso uma vez que eu achei lindo. Não é resistir, é reexistir. Né? Não se trata mais apenas de ser apenas resistência. Né? Luto pra gente é verbo, não é mesmo? Não, luta é verbo. Luta é verbo e a gente vamos continuar lutando. Né? Vamos lutar pela vida, vamos lutar pela vacina e vamos lutar para continuarmos sendo, vamos dizer assim, unidos, diminuir as nossas diferenças, porque Sim. Enquanto arte educadores, a gente passa a ser também só aquele professor da brincadeira, aquele professor da bagunça. Né? E os outros professores acabam vendo a gente com esse olhar da bagunça. E, na verdade, não, nós somos os verdadeiros articuladores dos demais linguagens ocupar esse da espaço, escola. Né? E nós temos que ocupar realmente esses espaços. É claro, sem criar cotovelada com os nossos colegas. Não é concorrência. Não é concorrência, nós estamos todo mundo no mesmo oceano. Não vou falar mesmo barco, porque uns estão de iate, outros estamos de colchão inflável. Né? Ou segurando na caixa de isopor. Mas estamos no mesmo oceano. Tentando ir rumo a Ítaca. Filosofia pura nesse final.
Muito obrigado, Edinaldo. Amei esse bate-papo, quase 1h40 a gente ficou aqui conversando. Caramba! Ficaríamos mais 2, 3 horas, mas aí vai ficando muito tarde, o pessoal já vai saindo também. Mas fica convite para voltar quando quiser, porque eu adorei o papo. E quando a gente retomar a nossa vida, porque vamos retomar ela, vamos nos encontrar para fazer isso num bar, tomando cerveja e conversando bastante sobre as coisas. Tá bom? Perfeito. Beijo, querido. Obrigado, Renan, pelo convite. Obrigado, Renan, pelo convite. Obrigado, povão, que está aí. Ou o pessoal que vai entrar depois, o pessoal que vai vir depois, vai ficar gravado, né, Renan? Fica no meu perfil aí. Dá beijo pra tia Neuza, que está acompanhando, assistiu a 1h40 de live. Tia, achei que você ia estar dormindo já, que ela dorme cedo. Beijo, Edinaldo. Tchau, tchau. Semana que vem o Pedro está aqui, hein? Depois, na segunda, eu conto para vocês sobre o que a gente vai falar. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.